Oi, eu sou a Letícia. A minha pesquisa, intitulada Narrar o Terror: Os sentidos da violência extrema entre francos e vikings no século IX, tem como tema a caracterização do terror nos Anais de São Bertin, fonte histórica de produção cristã do século IX. É importante inicialmente situar esse estudo tanto em meio à história da violência, quanto em meio a uma perspectiva intercultural, característica de fronteiras medievais. O primeiro significa dizer que nessa pesquisa a violência não é entendida como uma categoria neutra e estática. O que é caracterizado como violento não se relaciona exclusivamente com o dano causado, mas também com a existência ou não de legitimidade sobre o comportamento responsável por causar esse dano. O que significa dizer que se trata de um conceito que passa por variações, não apenas determinadas pelo século em que está inserido, como também por interesses possivelmente atrelados a ele. Já o segundo, implica que a fonte foi escrita em meio a um cenário de intensas trocas culturais existentes entre cristãos e vikings, promovidas principalmente pelas invasões desse povo ao território carolíngio. No que se refere à fonte, ela foi escrita por dois autores, Prudentius e Inchma. Situado o contexto, o questionamento inicial que norteou a pesquisa foi: a atribuição do terror explícito na fonte, assim como a crueldade, o que foi observado em Pibique anterior, também atinge contornos distintos a depender dos objetivos que se querem alcançar por meio da narrativa, como interesses políticos e eclesiásticos? Para que esse objetivo fosse atingido, a metodologia usada foi a de identificar no texto da fonte palavras como terror, horror e aterrorizado, para assim ser construída sua definição. Além da metodologia empregada, o apoio na historiografia foi essencial. A definição de Carlo Ginzburg no livro Medo, Reverência e Terror, de que o terror é um sentimento na qual se misturam de maneira inextricável medo e sujeição, foi o ponto de partida dessa pesquisa. Além disso, algumas conceituações de Philip Buck também foram usadas. Dessa maneira, as conclusões atingidas ao final da pesquisa foram: a caracterização de terror nos Anais de São Bertin não é homogênea. Ela adquire contornos distintos a depender dos objetivos que se querem alcançar mediante a narrativa. A definição de Ginzburg parece suficiente para explicar muitos casos em que o terror aparece. O terror é, então, usado para incutir sujeição, seja para angariar apoio político, como no caso de Lotário, seja para evitar que futuras rebeliões ocorressem em seus domínios, como no caso de Luís o Germânico. Advindo dessa característica, o terror é uma emoção paralisante, que causa no agente histórico a incapacidade de reagir, ou quando há uma reação, quase sempre a reação da fuga, o que muda completamente o curso das ações na fonte. No que diz respeito à proximidade traçada entre o terror e a crueldade, o terror representa derramamento maciço de sangue, ou seja, excesso de violência, como na crueldade. Esse derramamento de sangue surge como uma imagem da paralisação política, da impossibilidade de agir no agente histórico, anteriormente apontada. É também importante frisar que a relação entre crueldade e terror não é de causa e consequência automática. Em algumas situações narrativas, o terror aparece como consequência da crueldade, mas não em todas. Além disso, o terror funciona como uma denúncia dos autores da fonte diante dos acontecimentos. Ora uma denúncia de ordem eclesiástica, como quando os ingleses se encontram aterrorizados diante da visão que acusa o pecado dos cristãos, ora uma denúncia e reprovação da violência ali perpetrada. É instrumento de Deus diante daqueles que se opõem à cristandade, ou seja, é incutido terror naqueles que praticam pecados, sejam os vikings com suas invasões, sejam os cristãos a partir das guerras civis. Fica claro, então, que o terror é uma avaliação do narrador sobre os acontecimentos ali perpetrados. Por fim, o terror é parte do posicionamento de Hincmar perante as relações de poder no Império Carolíngio. Muito obrigada.